Amigos pro Carros no Ar, mais uma vez na presença do nosso grande apoiador e patrocinador Dela Via aqui na Avenida JK, serviço de alinhamento, balanceamento, troca de óleo, troca de pastilha, sempre após pneus, 6 horas. Sempre depois das 6 horas aqui com o Ronaldão. Bancada, velho. Então, bom, estamos mais uma vez aqui e dessa vez não vamos ter a ilustre presença do nosso amigo sem pescoço. A pauta então é GTR, então? A pauta é GTR, certamente não. Pra compensar, a gente tem o Corne com essa meia linda. Vai se fuder, você tinha que citar minha meia, né? Parece um Dolce Gusto, sabe? Ó, o nível de café. Dolce Gusto. Que zoado. Vamos lá. Vamos ao que interessa, né? A pauta que nós temos hoje é uma sugestão de um espectador nosso. Infelizmente, nós não nos recordamos do seu nome nesse instante, apesar de você ter sido praticamente falado na última semana. Se você identificar que essa pauta é sua, comenta aí embaixo falando que foi você que deu a ideia. Mas no caso, a ideia da pessoa foi o seguinte: ela pediu para que nós elaborássemos em cima da distinção entre um carro esportivo puro, entre um carro semi-esportivo e entre um carro esportivo semipista. Propostas, características, por que comprar um, por que não comprar outro. Então vamos ao que interessa, não é não? Semi-esportivo, ele teve exatamente esse eu não sei, o que é um semi-esportivo? Semi-esportivo pra mim é um nacional que tem uma ponteirinha esportiva, faz um barulho e não é droga nenhuma. Palio R. Mil perdões, nós não estamos falando de Palio R ou Camaro. Ou de... Mas o Camaro é um semi-carro. De Corsa SS. Né? Começa com C, a Chevrolet, mas não o Camaro. Tá. Então é o seguinte, acho que vamos começar pela distinção clássica, né? Porque eu acho que o carro esportivo ele tem um propósito, o semi-esportivo ele tem outro propósito e o semipista outro propósito. Ou melhor, proposta. Antes, mano, desculpa, o que é um semi-esportivo? Não captei O semi-esportivo, na minha opinião, e pelo que o cara... É um Aston Martin? Dá um Aston Martin, não, é um Bentley? Não. Dá um eu exemplo diria de carro. que é, por exemplo, o BMW M, o Mercedes-Benz AMG... Peraí, que BMW M? Uma M3, por exemplo? A M3 ou M5. Não, é um carro esportivo. Não, eu não acho. Não, aí não, beleza. É um esportivo, não é um super esportivo. Sim. Semi-esportivo, não. Por exemplo, essa questão a gente vai entrar num duelo do sexo dos anos de dia. Por exemplo, o Porsche 911 é o quê? Eu odeio quando ele fala essa porra de sexo. Eu vou meter um soco O nele. ponto é, você tem o carro esportivo puro, que é aquele carro 2 lugares, pequenininho, motor central, motor traseiro, ou até mesmo um carro que tem uma configuração GT. Você tem o carro que é um derivado de um carro comum, por exemplo, uma E63 MG, um BMW M5, um Audi RS6. E você tem o carro semipista, que via de regra é uma versão... Por favor, fale. Ah, como definiu o nosso querido colega de trabalho, Tiff Needle. No episódio da Superleggera ele fala que são duas modificações favoritas dele, que é less weight and more power. To my two favorite modifications, less weight and more power. Que é menos peso, mais potência e um foco mais na Eu acho tocada. que disso cabe aquele lema do Colin Chapman, né? Que é less is more, né? Less is weight, more, que é o, Exatamente. é o segredo da Lotus, né? Mas eu acho que tem até um pouco mais nesse segmento semipista, né? Para mim o semipista é aquele carro que já nasce pretensiosamente esportivo, mas aí você pega, você reduz o peso, aumenta a potência, mas via de regra não é só isso. Você mexe também com questão aerodinâmica. Questão de freios, os discos de freios tendem a ser maior. Suspensão. Antigamente você via freios com carbocerâmica, desse tipo de modelo, que agora está nos outros carros mais normais. Antigamente você tinha câmbios manuais nesses carros. Ou então uma evolução do câmbio F1. Exatamente. Né? Bom, então essa era uma distinção clássica. Eu acho que na década de 90, se a gente olhar e colocar em perspectiva, era muito fácil identificar um carro que era um derivado de um carro no comum com uma aptidão esportiva. Por exemplo, o BMW M5 naquela época, você não tem como negar que era um Série 5 que recebia suspensão, motor diferenciado, o diferencial na traseira, uma série de outras coisas para justamente ter uma pegada mais esportiva. Você tinha uma Ferrari, as Ferraris, os Porsches. No exemplo da Ferrari, na época da 355, o que acontecia muito na época? O pessoal pegava peças e modificações do modelo de corrida da 355 Challenge. Inclusive tem a história de um italiano que veio para cá, né? Aqui, com uma de válvula da 355 Challenge, escape sem catalisador e deixava o carro performando, como você fala. Lembra? Era a história de andar junto com uma 430, né? Primeira, segunda, terceira marcha. Um amigo nosso. Não, 430 eu não digo, era pretinha, mas assim, né? Era a primeira e segunda marcha. Tinha a Modena que andava junto com aquela 355. Tinha até um amigo nosso que tinha uma Challenge Stradale
que foi de uma cidade para outra e falou que o cara da 355 andava na frente da Stradale, era impressionante, né? Era uma 355. E eu acho que é aí que veio a ideia da Ferrari, talvez na 360 lançar a proposta de na verdade é porque existia a F355, todas as versões de rua, e a 355 Challenge, que era a categoria de corrida, mas somente não era um carro de rua. Era um carro de corrida. Quando veio a Modena e veio a categoria 360 Challenge, eles resolveram fazer um carro focado para os clientes que não corriam de 360 Challenge, mas queriam um carro para usar na rua e ao mesmo tempo na colocar realidade, em track day. Vocês vão me desculpar, eu sei que vocês amam Ferrari, eu também gosto da Ferrari, mas eu acho que não há como negar que acho que quem inaugurou em tempos modernos o segmento semipista para a rua foi a Porsche com o GT3 996. Que eu descobri outro dia, que eu até falei para você, que o Mark I do 996 era feito dentro da divisão, era feito da divisão Motorsport da Porsche, já o Mark II não era. Então o primeiro está ganhando muito valor, que é o farol feio, o farol do Carreira 996, e o Mark II, que é o farol do Turbo. Sabe que a gente precisa parar de falar isso, porque ontem eu descobri num jantar aí de um grupo de carros que a gente tem uns 2 ou 3 espectadores que são proprietários de 996 Carreira Mark I. E eles têm o farolzinho do ovo, eles vieram comentar comigo ontem. Não, o problema não. Tão feio? Não, eu acho feio porque seu carro parece uma Boxster, esse que é o problema. Mas assim, é um carro legal, de dirigir, é um carro legal. O ponto é, não é legal. Não, é legal sim, é legal sim. O ponto é, antigamente era claro, era distinto, os carros cada um tinha a sua proposta. Eu acho que assim, se você olhar, colocar em perspectiva o perfil antigamente do comprador, o cara que ia atrás de um sedã como um M5, via de regra, era um cara que ele tinha assim, ok, eu quero algo que seja excepcional, que tenha uma tocada muito boa, mas ao mesmo tempo eu não posso abrir mão de ter um carro que eu possa usar todos os dias se eu precisar, bem como de carregar minha família, que é o grande dilema. Por que uma pessoa comprava um sedã desses e não comprava, por exemplo, um Porsche 911 que muitas vezes custava a mesma coisa? Então, acho que essa é a primeira distinção básica. Certo. Na minha concepção, o carro esportivo ele sempre foi um brinquedo, ao passo que o sedã, o AMG, o M, o RS da Audi, eles sempre foram carros assim, ok, você tem a pitada agressiva, esportiva, mas você tem uma praticidade razoável para usar o carro no dia a dia. Por outro lado, se o esportivo, ele sempre foi um brinquedão, aquele negócio assim, seu terceiro, quarto carro para você realmente sair para dirigi-lo, para se entreter, eu acho que aí entra no nicho específico demais, que são os semipistas, que eu acho que são 2 tipos de comprador que eu vejo, pelo menos de tudo que eu conheço em termos de proposta. Tem coisas para falar de compradores desses carros. Eu acho que o que acontece essencialmente é você tem desde aquele cara que conhece muito bem o brinquedão, o esportivo de verdade, e que está a fim de entender qual que é o limite daquela plataforma, até onde ele pode explorar e quer um pacote mais afiado, mais agressivo para sentir isso à flor da pele, até... O que aqui no Brasil é difícil de acontecer. Exato. Já vou até comentar. o perfil mais, não diria errado, eu diria que cada qual com a sua cabeça, com o seu saldo bancário, mas... Talvez para ter o mais novo. O cara que compra pelo quesito que aí eu divido em 2 subquesitos. Um, pelo aspecto colecionável do semipista, porque via de regra ele tem uma tiragem mais baixa. Que aqui também... E o cara que compra pela questão da ostentação, às vezes, porque aquele negócio, muita gente compra o carro esportivo, tipo um Porsche 911, mas pouquíssimos compram um GT3 ou um GT2. Tá, então é o seguinte, eu vou te fazer um comentário sobre isso. Challenge Stradale, são 8 no país. Altamente colecionável. Os 8 que compraram 0, eu arrisco dizer que 1 ou 2 sabiam o que era aquele carro. Os outros compraram porque assim, já vinha numa sequência de 355, lançou Modena, lançou Stradale, agora é Stradale. E passou. Lançou a 430 e 430. Agiu como se a Stradale fosse apenas mais um carro, entendeu? Exato. Escuderia. Acho que foram 9 que vieram em importação oficial. Não, tem mais. Ah, tem mais, mas tudo bem. 2, eu tenho certeza que compraram porque sabiam o que era o carro. O resto, porque era o lançamento. Exato. Era o carro novo da Ferrari. E aí entra um pouco naquele aspecto de o cara compra mais por uma questão de uma declaração para os outros que, olha, é o seguinte, eu tenho condição de estar sempre comprando o último produto mais exclusivo, mais ferrado, mas aquele cara que, porra, mas depois lançou um outro na frente, um outro melhor, o cara vende sem dó nem piedade. Exatamente. Agora, é o seguinte, você pega que nem deixa eu ver, a escuderia foram 9, 2... Hoje, esses carros seminovos, que já passou a época deles, agora estão aparecendo pessoas que estão atrás desses carros que entendem e que querem aquela. Entendeu? Não porque é o mais novo, não. Não, tem um cara que tem disponível de comprar uma 458
Mas o cara quer a escuderia. Ele quer a escuderia, porque é o que vai transmitir mais emoção para ele e é o que ele está procurando. Então, isso até é um outro ponto que a gente vai chegar lá na frente, mas essa questão de realmente hoje, esse público entusiasta, focado, que sabe quão especial é o produto semipista, que realmente tem tesão e quer aquilo, ele é uma parcela muito pequena. Muito pequena. Entendeu? No exemplo Ferrari aqui no Brasil, especialmente, eu acho que é muito mais clássico essa questão de valorização, exclusividade. Por quê? Porque a marca traz menos volume desses carros para o Brasil. Mas quando o cara vai comprar seminovo, eu já falei isso daí, o cara vai comprar uma Stradale, uma escuderia, se o cara que não entende, né? Pra que eu vou querer um carro que teoricamente custa mais, que é muito mais duro, tem um acabamento de merda, faz uma puta barulheira, muito mais que a outra, sabe? No conceito de que não sabem. Então, mas é por isso que aqui no Brasil esses carros não valorizam. Exatamente. Porque o brasileiro acha que é isso aí. É um carro mais barulhento, menos acabado e mais caro. Discordo muito em parte disso, porque assim, vocês falam muito dessa questão da experiência Ferrari. Eu já estou muito mais na experiência Porsche aqui no Brasil. Então, mas aí no caso da Porsche, que eu sempre disse, o proprietário Porsche... O proprietário é muito diferente. Sim, o cara que compra um Porsche, pelo menos a GT3... Acontece, mas na maioria dos casos ele sabe o que ele está comprando. Não, e eu digo isso que também às vezes a gente ignora essa questão das propostas e tal, mas vai muito daquele negócio que a marca faz por trás, do apoio institucional no Brasil. Também. A Porsche no Brasil, ela organiza diversos eventos de pista, tem revistas. Por mais que seja muito caro botar seu carro na pista, em termos de desgaste, freio, pneu, às vezes você pode dar uma panca que não está coberta com seguro. Assim, a Porsche tem 12 eventos por ano em pista, e desde o cara que compra um Boxer 986 Tiptronic até o cara que acabou de comprar uma 991 Turbo S, via de regra, esse pessoal vai experimentar a pista. Verdade. É um público mais focado, que procura entender mais o que tem, não é só uma questão de status. É um público mais engajado, o público da Porsche, concordo. E para ver como realmente a pessoa sabe o que ela está comprando e ela vai atrás daquele produto, porque, não digo hoje, mas... uma Turbo e uma GT3 sempre tiveram um valor muito próximo e são carros com comportamentos completamente diferentes. Sim. Então, para o cara chegar lá e gastar quase a mesma coisa de um Turbo num GT3, é que realmente ele não está procurando uma Turbo, ele quer realmente a tocada e a experiência do GT3. E o mais engraçado aí a pessoa vira, porra, mas só vamos falar de esportivo e semipista? Não, porque eu vou falar para você que, via de regra, para essas pessoas que são muito abonadas e têm condições de ter o brinquedo, muitos deles acabam optando por ter um semi-esportivo como o carro que eles usam para agradar a esposa, para levar os filhos para sempre, porque tem uma questão muito social nesse aspecto de ter o brinquedo, que é assim, não é toda a família que tem o coração e a mente aberta para o pai de família poder gastar uma bala gigantesca num carro esporte. Então, assim, tem uma tensão social. Eu conheço casos de tipo assim, de gente que foi lá, comprou o esportivo mesmo, botou na garagem, a esposa não quis olhar para a pessoa por 3 meses, nunca andou no carro, até a hora que o cara se viu forçado a falar, quer saber, vou resolver meu problema dentro de casa. O cara vendeu, o cara foi lá... o problema é quando você tem filho na jogada, né? E a pessoa comprou um Audi RS6, entendeu? Aí você pergunta, mas como é que o cara vendeu aquela Porsche XPTO e pegou uma Audi RS6, entendeu? Então eu acho que é isso, acho que no final do dia... No começo do dia, no meio do dia, em qualquer hora do dia, tá bom? Acho que ele pode ter vendido a Porsche 10 horas da manhã, ele não precisa ter vendido 6 horas da tarde. Exato. O que acontece via de regra, para aquele cara que procura uma proposta mais versátil, tem família, viaja bastante, tem que levar mala, esses AMGs, RS... Mas você considera esses... São mais aptos. São semi-esportivos, você considera? Uma M5, uma M63, eu acho que um RS6? Lá no final do programa eu vou dizer para vocês, e cada um de nós vai escolher, o carro que melhor se adequa às 3 propostas. Espero que vocês tenham pensado nisso. Nossa, eu não pensei. Não, mas vamos lá. Mas esse é o ponto. Agora, já que a gente vai entrar num outro caminho, o Léo citou uma coisa muito curiosa, que, por exemplo, antigamente, o cara que entrava no showroom de uma Porsche, por exemplo, buscando um carro esportivo... isso é legal. Ele olharia, por exemplo, pela mesma faixa de preço ali muito próximo, você teria no mesmo showroom um Porsche 911 GT3, que é um carro semipista, e um Porsche 911 Turbo. Eu acho que antigamente, para esse cara, era muito clássico ele saber o que ele queria, qual que se adequava à proposta dele, mas eu acho que a tecnologia traz algo muito novo para esse cara hoje. E digo mais, eu acho que hoje em dia embaralhou demais o meio de campo. Porque se você tem a chance de comprar um carro
Você pode comprar um carro esportivo que você regula todos os modos lá de condução dele, ele fica com uma performance muito parecida com o semipista. Você tem um semipista que no modo comum se comporta como um esportivo comum, e você tem um AMG que se você botar no modo race, ele dá um cacete em muito carro esportivo por aí. Muitos carros, o M5, por exemplo, o M6 Gran Coupé, que são monstros de performance em linha reta. Um exemplo disso, cara, eu coloco, se o cara tá os dois carros no circuito, 911 Turbo S e a GT3 nova, eu coloco todas as minhas fichas no Turbo S para andar na frente. Eu também dizem as más línguas até que inclusive que o segredo mais bem guardado da Porsche hoje é que o 911 Turbo S Zero, o novo, o atual, é o carro mais rápido de pista da marca. Eu também acho. Eu não duvido. Se for o 918, não duvido. Agora, por exemplo, você pega a geração anterior, o cara entra lá querendo comprar um carro para ele, certo? Ele olhava pro 2010, por exemplo, o cara olhava pro turbo, câmbio PDK, opção de andar no modo automático, um puta desempenho, aí o cara olha pro GT3, embreagem pesada, câmbio manual. O GT3 991, ele é PDK. Ou seja, deu uma usabilidade tremenda pro carro. Muita gente que torceu o nariz para isso, hoje... É que, na verdade, eu acho da seguinte forma, quando a Porsche inaugurou esse segmento com a GT3, eles fizeram um carro extremamente puro. Sim. Muito. Quando a Ferrari entrou na mesma e fez a Challenge Stradale, foi a mesma coisa. Tanto que quantos não porraram Challenge Stradale por aí? No Brasil e no mundo. Entendeu? Exato. Então assim, eles entraram com esse perfil de pegar um cara mais apaixonado, mais engajado na marca, que realmente quer sentir o máximo que a marca pode passar, e eles jogaram tudo isso pra rua. Só que de uma forma muito pura. Aí eles encontraram um nicho de mercado interessante. O marketing é muito forte. O marketing é muito bom. Por quê? Porque a versão semipista geralmente ela é uma versão mais agressiva de design, então ela chama mais atenção no design, geralmente ela é um pouco mais potente, os números vendem o carro, entendeu? Só que não necessariamente o cara tem a grana para ter aquele carro e tem o braço suficiente para tocar. Exato. Aí eles encontraram um problema, porque eles têm o carro bom, as pessoas querem o carro, mas elas não conseguem tocar. Aí o que eles acabaram de fazer, que foi colocar tudo o que eles poderiam de puro num carro esportivo, eles automaticamente na geração seguinte já começaram a castrar. Eu diria mais, eu diria que é o seguinte, no final do... Não. A indústria automotiva ela precisa ser democrática, ela não pode só vender carro para pessoas que têm conhecimento de pilotagem, que vão saber dominar o limite de aderência do carro num autódromo ou numa estrada, onde quer que seja. Você tem que pensar que tem muita gente que, porra, o cara às vezes ele quer experimentar tudo aquilo ali, mas ele se sente inibido. Eu acho que essa primeira encarnação de carro semipista, de fato, ela trouxe muita coisa... É o mais puro, né? De limite, muita coisa de corrida mesmo pra rua, e isso acabou estrepando muito o proprietário, porque o cara sai às vezes de um carro, de um M5, pulava para um 911 Carreira e de repente o cara parava numa Challenge Stradale. E o cara vem com esse know-how todo, de repente o cara se vê começando a cutucar o limite de uma Challenge Stradale. A questão é que pela própria suspensão, cambagem, relação de direção, a forma como vem a entrega de torque, tudo isso acaba dando um choque de realidade no cara, o cara se estrepava mesmo. E a gente não pode esquecer que, acho que por mais que seja uma proposta de performance, desempenho, todos esses carros são feitos para entreter e não para dar medo. Quantas pessoas você conhece hoje em dia que compram esses carros pensando naquele quesito puta que pariu? Caramba, eu quase morri. Não, muitas vezes o cara quer comprar um negócio que ele vai usar, ele vai se divertir, ele vai sentir. Eu falo, os carros hoje deixaram de ter muito essa influência pura de pista para se tornar parques de diversão. Não há como negar isso. Aí assim, se a gente pegar, que nem se a gente tá falando, o GT3 seria uma versão de pista do 911 Carreira. Sim. Correto? O que é um GT3 RS? É uma versão ainda mais arisca em cima da base do GT3 do 911 Carreira de pista. Aí você tem a RS 4.0 e antes disso você tem o Carreira GTS. Que é uma versão um pouco mais afiada que o Carreira, mas que não é como se fosse... Então, sabe o que acontece? Virou instrumento de marketing pra caramba. Sim, só pra terminar, aí você tem, por exemplo, a 16M, que é a escuderia conversível, você tem a Performante também, que é uma versão conversível da semipista, aí você pega no caso da Performante, que é o carro que é mais pesado que a 560 normal coupé. E até engraçado então, porque recentemente um amigo nosso... Aí é claramente marketing. É claramente marketing. Não, e é muito impressionante isso, porque alguns anos atrás eu tive a chance de dirigir a Performante.
qual que foi a minha expectativa ao entrar num semipista? O semipista mais poderoso da Lamborghini sem capota, ou seja, no papel tinha todos os ingredientes perfeitos. Você acha que a Ferrari não viu que a escuderia foi um baita de um sucesso, todo mundo amou o carro? Falou, tá bom, e se a gente fizer a mesma coisa com a capota aberta? Nossa, a galera vai pirar. Pronto, fez, aí que tá. Todo mundo comprou, ainda com uma edição especial muito mais cara. Eu esperava um carro que ia ser muito superior a uma LP 560, que é um carro super esportivo, não é semipista, e o resultado daquela experiência foi, putz, isso aqui é pior ainda, entendeu? Não é legal. A sensação que você tinha do carro era de uma artificialidade tremenda, o câmbio com as trocas péssimas. Aí o que acontece? Eu tinha um preconceito enorme com a Lamborghini, até o momento que o nosso amigo me levou a dar uma volta de Super Troféu Stradale, que é uma versão puramente de pista da Lamborghini Gallardo LP 560-4. E o carro é do caralho. Você sente tudo aquilo, a forma como o carro muda de direção, a forma como a direção responde, é excepcional, é fora da curva. E aí a gente traz para a perspectiva também, é o que eu falo, né? Nem todo mundo tem vocação para ser piloto. E assim, antigamente se você comprava não um M5, que acho que até é um mau exemplo, você comprava um AMG, você se sentia meio ok, eu comprei um carro muito rápido na reta, né? Mas eu acho que hoje a tecnologia, quando você bota em perspectiva, por exemplo, a E63 AMG hoje. Nossa, é um míssil, velho. Desculpa, é um carro que com pouca coisa ali debaixo do capô, ela tem chances de dar uma canseira violenta num Porsche 911 Turbo PDK, numa 450 Itália, numa andar mais do que uma Mercedes. Uma M5 original já dá uma canseira numa 458, pelo amor de Deus. Exato, hoje em dia você pega uma M5, a patada de segunda, terceira e quarta marcha numa M5 F10 que tem a chip e filtro escape. É monstro, cara. Desaparece numa 458. Exato, entendeu? Então eu acho que assim, a tecnologia veio para embaralhar tudo. Eu acho que no final hoje o semipista já é mais um... Não vou dizer para vocês que, nossa, na mão de um piloto o carro não é um monstro. Claro que ele é um monstro, mas hoje o Joe Doe, que acabou de ganhar na loteria e quer comprar um carro semipista, ele pode comprar que ele não vai se matar. E acho até que quem paga o pato nessa história toda é o esportivo comum. Porque o que acontece? Porra, o esportivo comum que era para ser o brinquedo, acaba não sendo tão especial quanto o semipista, que hoje é tão usável quanto ele. Talvez um pouco mais duro, um pouco mais barulhento. E pro resto, quando ele quer agradar a família, precisa levar filho, babá, ir pro sítio, ele tem a chance até mesmo de comprar um SUV esportivo que anda pra caramba. X6M. Entendeu? 575 cavalos, um negócio daquele tamanho. É impressionante. Agora tem algumas coisas, né, que são algumas desvantagens. Eu acho que, tipo, se a gente olhar pro preço de revenda desses carros. Aqui é complicado. Não, nós vamos olhar não só pro semipista, pro esportivo ou pro semi-esportivo. A gente tem que olhar para tudo, de maneira geral. Minha impressão é que esses carros tipo M, AMG, RS, todos eles desvalorizam numa escala maior do que os outros, e digo mais, via de regra tem até uma desvalorização mais acentuada que o modelo comum que deu origem a eles. Você pega, por exemplo, a desvalorização de uma 535 e compara com a de um M5 F10. O mergulho é muito rápido, por isso que eu falo. Mas aí entra na questão do preconceito brasileiro. Por quê? Porque o cara acha que só porque o cara comprou uma M5 ele automaticamente moeu o carro. Tem um segundo aspecto forte que é a quilometragem. Aí depois, quilometragem. Uma M5 hoje com 15 mil quilômetros é rodada. É rodada. Opa, tá louco. Rodou o país, né? Tipo terceiro fator. A chance de você encontrar uma M5, uma RS6, uma E63, uma C63, uma M3, o que for, blindada, também é alta. As pessoas blindam esses carros. E aí você pega o carro que o cara pagou 500 e, sei lá, 30, 40 mil reais zero. 2 anos depois, com 15 mil quilômetros, 300 o cara não consegue vender. Exato. Mas por quê? Por causa de preconceito brasileiro com quilometragem, de carros que são incríveis, excepcionais, com engenharias fantásticas, que duram e aguentam muito mais do que isso, entendeu? E aí acaba criando um gap muito grande entre o zero e o... Sim, eu concordo. E o seminovo. Às vezes quando o carro tá em linha, 2 anos de diferença, o carro tá em linha e não... Agora, nossa, mas eu acho assim ainda, esses carros, os semi-esportivos, ainda que eles percam valor, eles têm uma liquidez meio que razoável comparativamente ao super esportivo e ao esportivo... Sim. Bom, o esportivo semipista é um caso à parte, a gente sabe disso, porque o que acontece? Ainda com quilometragem, com preço, você consegue dar giro numa M5. Eu já vi M5 com 2012, com 50 mil quilômetros, ser vendido em uma semana porque tinha preço bom. Agora, no caso do super esportivo, eu já acho que é uma questão de liquidez complicada.
Porque vai muito do momento do mercado, do desejo que as pessoas têm em ter um determinado modelo. Então você bota, por exemplo, a 458 Itália. Era um carro que era e estava altamente desejável até 1 ano e meio atrás. Você pegava o 911 Turbo, altamente desejável. E esses carros, de fato, eles conseguem ser vendáveis. Mas tem uma questão muito complicada, que é a hora que chega naquele momento que, ok, todo mundo já viu a novidade e tal. Aí você consegue vender. Mas a questão da desvalorização, na minha opinião, é hiper absurda nos carros super esportivos. Agora, por que lá fora você pega hoje uma Challenger Stradale, uma Scuderia, ou uma GT3 RS 996? Não, aqui também a GT3 RS 996 vai ser valorizada porque só tem uma. Mas por que lá ela vale mais do que uma 430, uma Stradale, por exemplo, uma Scuderia vale mais do que uma 458 e aqui elas valem absurdamente menos? Então aí eu já vou entrar num outro ponto que eu acho que é a questão do desejo. Por exemplo, o que eu tenho visto, pelo menos no mercado onde eu estou inserido, as pessoas que têm esses carros bem exclusivos semipista, assim, 996 GT3, eu só vi subir de preço. 997 GT3, deu aquela mergulhadinha nos Mark I's, começaram a subir de preço, não aqui como lá fora também. Os GT3 Mark II mergulharam, começaram a subir. A Porsche sempre segurou o valor aqui no Brasil. Meu. Mas a questão é, quanto que se paga hoje numa Challenger Stradale em condições boas aqui no Brasil? Posso falar? Tem uma que está razoável. Razoável, tá? Não tá boa, mas tá razoável. 450 pau você compra o carro. Desculpa, é barato para uma Challenger Stradale. Cara, porque assim, o que eu ouvi dizer, pelo menos com relação à Challenger Stradale, é que um exemplar excelente, excepcional, não sairia mais barato que 700 mil reais hoje. Pois é, tem quantas? Nenhuma. Uma? Tem uma. Entendeu? Mas é assim que fica, mas eu acho que, eu espero que a gente tenha sido claro para vocês, acho que é um assunto demasiadamente complexo. É um assunto que dá para render muito, né? Exato. A ideia foi dar um panorama geral. O ideal é, a gente ainda vai fazer isso algum dia no Amigos por Carros, pegar a mesma versão, na versão de rua e a versão semipista, diga uma coisa, e mostrar exatamente o que muda. Nesse programa nós não falamos sobre os carros GTs, tipo Bentley, Aston Martin, não, porque nem vai Jaguar XK, falar, porque é uma outra por proposta. exemplo, é interessante, mas tem por exemplo, o Bentley, o Super Sport também, é uma versão semipista que pesa mais de 2 toneladas. É o que eu falo, no final acho que a gente pode resumir da seguinte forma, a tecnologia travestiu a porra toda. Agora, pra gente encerrar o programa, eu não sei se vocês tiveram a chance de pensar nisso. Não, mas eu falei. Qual carro vocês acham que consegue transitar muito bem entre as 3 propostas? Desde ser um carro que você vai usar lá no track day afiadinho, até o carro esportivo, até um carro que você pode usar no dia a dia. Assim, eu tenho um carro formado na minha cabeça que eu acho que, é o mais próximo que você pode ter de todas essas propostas. Eu também tenho. Manda ver. Se for pra falar do mais próximo de todas as propostas, pra mim é o M3. Não, mas é verdade. Eu pensei nisso a semana toda. É um BMW fanboy. Você consegue andar no dia a dia com ela. BMW fanboy, tá? Se você for no track day, é um puta carro de tocada e ele é um esportivo que vai te divertir no final de semana. Qual geração? De final de semana, posso falar? Qualquer 46, 92, F30, F80, desculpa. Olha, eu vou ser bem sincero, eu diria que qualquer uma das 3, mas eu dou um nó assim, eu acho que, a E92 é o mais GT, mais prático, mais assim, ela que mais transita fora da zona muito esportiva. Eu vou falar um carro que vocês vão me xingar. Eu gosto da E46 por questões meio óbvias. Eu acho que é a perfeita mistura entre agressividade, usabilidade e diversão. Como tem que falar para andar nos 3, né? Vocês vão me xingar, mas Maserati, Gran Turismo, M6 Stradale. Bom, eu até entendo, porque no final do dia ele tem o marketing do semipista. Não, e no começo do dia também ele tem um marketing semipista. Pensei que você ia falar grande esporte. É impressionante. Eu pensei que você ia falar grande esporte. E você, William, você tem algum carro que você enxerga? Não, pensando nisso que você está falando, por que M3? Sabe outro? A MGGT. Eu usaria ela no dia a dia. Desculpa, eu já acho que não, porque por que a M3 eu boto na frente? Porque a M3, se você precisa botar alguém atrás de você bota, ela tem um porta-malas. Tá. A MGGT é um carro 2 pessoas. Tá bom. Entendeu? Essa foi a ideia. Então eu fico com a M3. Também. Parando pra pensar assim, tá bom. Olha, pegada de surpresa. Só quero deixar claro que pegada de surpresa que eu não pensei. Eu encho a boca pra dizer que Pensa. o carro overall
esportivo mais fodido do mundo, o carro que tem a proposta mais versátil do mundo. Vai falar que é a Porsche. É o M3, é o BMW M3, sempre foi. Não, mas você parando pra pensar, o Porsche é um brinquedo. O 911 também, cara, um carreira. Desculpa, não é. Aqueles velho, bancos que eles chamam de espaço traseiro, cabe o quê? 2 anões de jardim ali atrás. São os 2 filhos sem pernas. Eu encarava usar no dia a dia e na padaria com o Pagani. Mas você é o Leone, né, cara? 2 metros de largura, né? Tá certo, vai. A gente fica por aqui. Mais uma vez um agradecimento a Della Via por ter cedido espaço mais uma vez. A gente espera que vocês tenham GTS. É super esportivo o Track Day, Vai se fuder, o carro era legal. Aí, ó. Mas a gente fica por aqui. Panamera GTS. Não, aí não. A gente espera que vocês tenham gostado. Eu sei que o Cayman GT4 mecânico. É pista, caralho! Também, dá pra você usar no dia a dia. Fica por aqui nesse final de dia, então. Então, no fim do dia nós ficamos por aqui. Estamos à disposição de vocês para quaisquer perguntas que vocês tenham. Façam elas. E a gente encerra mais uma vez aqui na Della Via. Muito Até obrigado. a próxima, gente. Falou. Ferrari, tchau. Porsche, BMW. Pagani.